participante, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Estamos iniciando aí o ano de 2025 com a primeira apresentação de resultados referente ao mês de janeiro. Nesse ano fizemos algumas mudanças na apresentação para tentar trazer a informação de uma forma mais clara e mais objetiva para vocês e de uma forma mais didática. Então vamos lá para os resultados. Inicialmente, nossa pauta aqui como de praxe, iniciamos aqui com o cenário global, depois partimos para o cenário econômico local, né, Brasil, e os resultados referentes ao mês de janeiro. Então, partindo aqui para o cenário global, né, o que nós podemos observar? Os Estados Unidos, eles mantiveram aí a taxa de juros entre 4,25 e 4,50 nesse último mês, né? Mas o grande destaque foi a nomeação do novo presidente, né, do Donald Trump. O novo que já governou o país, né, mas ganhou a eleição recentemente. Ele tomou posse ali no dia 20, então existiu uma expectativa de mercado para essa posse, né? Ele é um presidente bastante polêmico, como todos conhecem, e na posse ele já argumentou, já anunciou, né, o aumento de cobrança de tarifas para alguns países. Isso trouxe ali uma certa desconfiança do mercado, né? Quando a gente parte para a Europa, a Europa ela reduziu os juros em 0,25 base points, né? Esse cenário, o cenário europeu, é um cenário de um crescimento mais fraco, então precisa justamente dessa redução, porque quanto menor os juros, mais a população vai querer consumir, porque vai estar barato, né? As empresas vão querer fazer financiamento, consequentemente vão contratar mais pessoas e, consequentemente, o dinheiro vai poder circular e isso traz um crescimento da economia, né? Já na China, o PIB chinês ele avançou 5,4%. Está dentro do previsto ali, a previsão estava em torno entre 5,5% e 6%, né? Está próximo do previsto, mas para o mercado da China, vamos dizer, foi um PIB menor, né? Um PIB mais tímido do que o dos anos anteriores, né? Então, não deixa de ser um PIB que preocupou, vamos dizer, o mercado mundial de forma geral. Aqui nós trouxemos essa informação que a inflação nos países desenvolvidos e países emergentes. O que são países desenvolvidos? São países, por exemplo, como Estados Unidos, né, é, zona do euro, né, e países emergentes, entre aqui no caso o Brasil, Índia, México, né, países considerados com economia menor, né, do que esses principais países. Então, o que a gente pode observar? Nós tivemos aqui um pico lá em 2022 e 2023 da inflação, né? Tanto nos emergentes como os países desenvolvidos, e de lá para cá nós tivemos uma redução, né? O que vem preocupando? Está havendo uma estabilização, principalmente nos países desenvolvidos, de uma inflação aqui em torno de 4,5%, 3,5%. Porém, é uma inflação para países desenvolvidos, uma inflação considerada alta. Então, está existindo uma estabilização, porém em patamares mais altos do que o histórico, né? Isso vem preocupando aí o cenário, né? Conforme já foi apontado até em apresentações anteriores, né? Nos países emergentes historicamente já têm uma inflação mais alta, né? Então está estabilizado dentro do normal para esse tipo de país. Por exemplo, o Brasil. O Brasil ele sempre, historicamente, sempre teve uma inflação maior do que os Estados Unidos, né? Então, para o patamar, por exemplo, de Brasil, é normal a inflação já um pouco mais alta. Aqui a taxa de juros americana, né? Aqui esse gráfico ele mostra a parte azul, a taxa real de juros, né, americana, como ela vem se comportando. Então a gente observa que lá em 2006, né, 7, 8 ali que foi na crise do subprime, os Estados Unidos teve uma taxa de juros muito alta para o patamar americano, né, que foi em torno ali de 5,5%. De lá para cá veio uma redução. Então de 2008 a 2016 foi uma taxa próxima de zero ali. Aí 2016 a 2020 subiu, né? Reflexos também um pouco ali em 2020 no caso aqui da pandemia, né? Perdão, o reflexo da pandemia vem essa parte aqui, né? De 2022 a 2024. Mas aqui entre 2016 e 2018, um estresse econômico, né? Que ocorreu nesse período. A pandemia
no período da pandemia, fez com que reduzisse essa taxa de juros, justamente para tentar estimular o mercado a consumir, né? Porém, o pós-pandemia foi o que preocupou o mercado, que a gente subiu aqui, observa que subiu patamares aí históricos, né? De, de mais de 20 anos, né? E a gente observa que já iniciou ali um período de redução na taxa de juros, mas ainda está muito alta se comparado à normalidade, né, americana. A gente está com a taxa de juros próximo de 5, que é próximo aqui da crise do subprime, né? Então, a expectativa é de que haja uma redução na taxa de juros americana, né? Porém, existem dois cenários. O cenário base, que é o cenário de redução, que seria nas próximas reuniões já reduzir aqui, que seria esses tracinhos azuis, mas existe um cenário de risco, é o risco Trump que eles estão nomeando, né? Que é risco de taxação em outros mercados, risco, né, de não reduzir essa taxa de juros, que seria a normalidade, seria a estabilidade dela para os próximos meses. Então, o mercado ele vem trazendo esses dois cenários, um cenário base e um cenário mais de risco, que seria essa estabilização. Quando falamos aqui do cenário local, né? No cenário local, a Selic, ela existe uma expectativa de fechar o ano em 15,5%, né? Na última reunião, o Copom elevou em 100 base points a taxa Selic para 13,25%, mas a expectativa é que feche o ano em 15,5%, né? É uma Selic alta, né, para o nosso cenário, né? É, a inflação ela veio abaixo ali das expectativas, veio 0,16, porém, para fevereiro, já existe aí uma expectativa de inflação acima de 1%, né? A expectativa, se não me engano, é de 1,23% para fevereiro, né? E aí, como a nossa meta é 3,5%, né? A gente teria em 2 meses aí uma inflação de quase 1,5%, né? Ou seja, a meta de inflação provavelmente não será cumprida novamente esse ano, né? Por conta de diversos fatores, principalmente o fator fiscal, que vem gerando aí desconfiança no mercado, alta do dólar e questões que já até foram faladas nos vídeos anteriores. Aqui alguns indicadores macroeconômicos, né? Para 2024, está faltando somente fechar o PIB, mas os demais já fecharam, a taxa de desemprego, IPCA, IGPM, né? Mas aqui para 2025, que é o importante, o que a gente observa? Uma alta da inflação aqui de 5,7%, ou seja, bem acima aí da meta, né? Uma Selic alta também, de 15,50%, que é uma Selic bastante elevada. Se a gente observar, historicamente o Brasil ele tem uma taxa Selic mais alta, mas dos últimos anos seria a maior, né? Se a gente observar que desde 2016 nós tivemos Selic de 13,75, 7, 6,5, enfim, veio reduzindo, depois subiu novamente, começou a descer e agora uma expectativa de alta novamente aí para 15,50 para 2025. E aqui tratando do mês de janeiro, né, alguns retornos dos nossos benchmarks, né? Por exemplo, o Ibovespa, ele fechou o mês de janeiro em 4,86, então fechou positivo. O IMAB5, que são os títulos até 5 anos, títulos atrelados à inflação até 5 anos, também fechou positivo. Os títulos com mais de 5 anos também. Todos os benchmarks foram positivos, exceto o MSCI World. O MSCI World é um benchmark de investimentos no exterior, né? Então, o que a gente pode esperar das nossas rentabilidades em janeiro? Que os nossos ativos locais eles rentabilizaram positivo e o exterior foi negativo. E a gente vai ver mais na frente se isso ocorreu. Como eu falei, a bolsa ela valorizou em 4,86, né? Então, essa foi a movimentação dela aqui é, no último mês, né? Na verdade, aqui no último ano. Mas a expectativa para 2025 é de que ela feche aí com uma potencial valorização de 21%, 21,3%, fecha aí aos 153 mil pontos, né? O ano passado, a fonte, né, dessa informação é o BB Asset. O ano passado eles acertaram, eles informaram que a bolsa iria chegar, né, a 130 mil pontos. Ela chegou a 130 mil pontos, né, como a gente pode observar aqui, ultrapassou 130 mil pontos, mas depois ela não teve fôlego para se manter. Ela caiu, mas ela chegou a ultrapassar os 130 mil pontos. E aqui o retorno aqui
dos índices de mercado, né? O importante aqui para 2025, o mês, como a gente está em janeiro ainda, né? Nós estamos no mês de janeiro, o mês e o ano eles se repetem, né? Porque o ano ele está contando somente o mês de janeiro. Mas o importante aqui para a gente observar é que os mercados locais eles foram positivos, o que fechou negativo basicamente foram os mercados internacionais. Então a gente observa aqui que o dólar ele caiu esse mês em 5,85. Agora partindo para os resultados, né? Vamos ver o que que esse cenário que eu tracei para vocês trouxe de resultado. Então, o resultado de janeiro, como eu falei, como os mercados locais eles foram positivos e os nossos investimentos, a grande maioria, né, estão em mercados locais, então os nossos investimentos também foram positivos. Todos os nossos planos e perfis bateram meta em janeiro, né? A gente observa aqui um destaque para o arrojado, né, que chegou aí a 1,72, né? Também o CV Piauí por 1,67. Por terem uma exposição um pouco maior em renda variável, eles acabaram se destacando no mês de janeiro, né? Em 12 meses, a gente observa que o arrojado ele ainda está um pouco abaixo por conta do ano passado, né? Que a gente, se vocês acompanharem os vídeos o vídeo de dezembro, de novembro, a gente traz o resultado aí do fechamento de ano, que o final do ano foi um final de maior volatilidade, né? E para esses perfis que têm um pouco mais de risco, como arrojado, não foi muito bom, né? Porque a bolsa caiu, né, bastante, alguns títulos locais também caíram e acabou puxando para baixo esses planos e perfis com um pouco mais de risco. Mas já vem se recuperando agora aí no mês, recuperou bem aí no mês de janeiro. Em 24 meses a gente observa que todos os nossos planos e perfis eles estão acima de seus benchmarks. Da mesma forma aí em 36 meses. Agora aqui partindo para a alocação, a gente observa os planos BDs, né? Plano Semar BD, Equatorial BD, grande parte da alocação está na renda fixa, né? Não tem muita flutuação. OPIR também da mesma forma. Equatorial BD e CD Alagoas, ele já possui um pouquinho mais aqui de diversificação, mas a grande parte, o CD Alagoas menos, mas não deixa de ser a maioria dos ativos aí na renda fixa. BD Piauí, CV Piauí também é um pouco mais diversificado. O CV Piauí já tem um pouquinho mais de renda variável, 9%, né? Por isso que ele até rentabilizou mais esse mês do que os demais planos, né? Ele perdeu aqui se a gente for considerar uma escala, ele perdeu apenas para o arrojado. E ele tem também investimentos estruturados, que são fundos multimercados. Os planos de Goiás da mesma forma, né? Aqui tem um pouco mais de diversificação. Os planos de Goiás já tem um pouco de investimento no exterior, né? Tanto o BD quanto o CV, né? O CV, a grande parte aqui, de fato, é investimento de renda fixa, né? 87%, mas não deixa de ter um pouco de diversificação ali. Tem uma renda variável, um investimento estruturado, né? E aqui os perfis. Os perfis eles já têm uma diversificação um pouco maior. No caso do CD moderado, 56% ali de renda fixa. Aí ele tem diversos outros segmentos, como renda variável, estruturado, imobiliário, operação com participante e investimento no exterior, né? Enquanto o arrojado já possui um pouco menos de segmentos, mas ele tem uma diversificação um pouco maior na renda variável, né? Ele já tem um pouco mais aqui, 23% de renda variável, 11% investimento estruturado e cerca de 8% aqui investimento no exterior. Então, esse é o resultado referente ao mês de janeiro, né? Peço que compartilhe esse vídeo com os demais participantes para que todos possam ter acesso às suas informações e saber um pouco mais de mercado. Agradeço a atenção e até breve.